chega em alguns pontos onde a gente está bem identificado com a situação, bem apegado à situação. E aí eu digo que a gente tem alguns tipos de apegos. Eu falo que tem um apego que ele é por teimosia. Então, que esse apego por teimosia é um estado infantil meu ainda, onde eu não quero pegar a responsabilidade para mim, onde eu não quero sair da minha zona de conforto. Então, eu prefiro continuar apegada ao problema do que reconhecer a parte que me cabe. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, seja só com a gente ou com outros envolvidos, a gente tem sempre a nossa parcela de contribuição para aquela situação acontecer, mesmo que seja um mecanismo inconsciente. A gente sempre tem a nossa parcela de culpa também na situação. Só que se eu me mantenho apegada ao problema, identificado, o que eu estou fazendo? Eu estou nesse estado infantil me eximindo dessa responsabilidade. Me eximindo de pegar a minha parte naquele processo, na situação que não deu certo. E aí é mais fácil o quê? Eu ficar identificada e apegada àquilo. Não soltar aquilo que eu preciso, deixar aí para o novo chegar. Então tem esse estado de apego infantil. Mas enfim, então vão se identificando. Que situação é essa que vocês estão apegados? É ainda um apego infantil, com medo de assumir a sua parcela de responsabilidade, de tirar o seu aprendizado perante aquilo? Porque isso vai eximir, vai pedir que a gente olhe, que a gente reconheça, que a gente sinta. E às vezes a gente também não quer sentir. É mais fácil a gente passar batido pela dor, jogar a culpa no outro, do que sentir realmente. Então a gente se sabota de várias formas. E aí tem outro tipo de apego também, que a gente fica extremamente identificada a situação, que eu digo que é o apego induzido pelas sombras, induzido pelo desconhecido, pelas exclusões que existem na minha história, no meu passado e no passado do meu sistema. Então, o que seriam essas exclusões? Seriam histórias mal resolvidas, mentiras, traições, traumas de infância, qualquer tipo de trauma, de história que foi forte, que impactou o sistema, mortes, abortos, roubos, brigas de família. Então, tudo isso lá do meu passado, da minha infância ou do passado dos meus pais, dos meus ancestrais, que não foram resolvidos, essas sombras, essas exclusões, enquanto não são resolvidas, eu continuo apegada àquela situação. Então você vê que tem um imã ali te puxando. Você, conscientemente, você não quer estar ali, mas algo te joga de volta a se apegar ali. Aquele problema, aquele sentimento, aquela dor, aquela imagem, aquela memória. Porque existe algo maior regendo essa situação, que está ali no seu inconsciente, então está fora do seu domínio. Então é o quê? É uma repetição, não é a primeira vez que aquilo acontece, é uma repetição. Talvez lá de coisas da sua infância, talvez coisas do casamento dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais. Então, enquanto aquilo não é resolvido, o que o seu sistema faz? Ele traz de volta para alguém lá na frente, algum descendente, novamente vivenciar aquilo para poder olhar, sentir aquele incômodo e olhar aquela situação e dar um lugar àquela história, aquele mal entendido, ressignificar, dar um lugar novamente àquelas pessoas, aquele fato, aquela vivência dentro do sistema, incluir aquilo de uma outra forma, com respeito àqueles destinos, com reverência, com honra. Então, enquanto isso não acontece, a gente repete a história. E aí a gente fica ali grudado, apegado, a gente não consegue soltar. Então, muitas vezes não é só sobre os nossos aprendizados, sobre a parte que eu tenho que tomar, que me toca, onde eu fui responsável ali na situação.
Muitas vezes é sobre coisas que estão além do meu olhar consciente, que estão além da minha história pessoal, estão lá dentro do seio do meu sistema familiar, bem oculto, bem escondidinho. Então, por isso que muitas vezes tem questões que a gente não consegue sair. E aí que entra a constelação familiar, para te auxiliar. Se você está tendo tanta dificuldade assim, é descobrir de onde é a fonte, é a causa raiz mesmo desse apego. É só seu? Ou você traz de outra pessoa? Ou você traz lá de trás? E aí a gente precisa ir lá na fonte para resolver, para aí sim você poder se libertar dessa situação. E voltando ao apego infantil, que é outro tipo de apego que eu falei para vocês, esse apego infantil tem muita relação também com a cura da nossa criança. Da nossa criança ferida, de estruturas da nossa infância que a gente ainda carrega até hoje. Talvez crenças, comportamentos, dores na alma que nos colocam infantilizados na vida. Coloca o nosso adulto de forma disfuncional. O que é um adulto disfuncional? É um adulto ainda com essas questões da criança, da infância não resolvidas. Ainda não está em paz ali consigo mesmo. Ainda não tem a sua estrutura madura do adulto que vai lá, que pega, que resolve com facilidade, com fluidez. Então, as coisas da vida de adulto, o nosso adulto dá conta. Se a gente está tendo muita dificuldade, é porque provavelmente eu estou nesse adulto disfuncional, onde quem governa a vida do adulto, quem toma frente ali, é quem? É a minha criança. Essa minha estrutura infantil que permanece até hoje regendo o meu adulto. Então, muitas vezes a gente também está nessa postura, novamente, uma postura infantil de um salvador. Por que é infantil? Porque a nossa estrutura interna, que é extremamente altruísta, é a nossa criança interior. Então, se você está também nesse papel de salvador, você está ainda nessa criança. Ela ainda rege a sua vida adulta. Então, a gente tem que ir liberando algumas coisas, algumas crenças também de salvador, que a gente tem que salvar o outro, salvar a família, que a gente é eterno, devedor. Às vezes a gente carrega umas crenças de gratidão também, que elas amarram a gente, estagnam a gente. Então a gente pode ser grato, mas de uma forma saudável, sem se prejudicar, sem se prender, sem se ferir e sem ferir ao outro, porque muitas vezes a gente está salvando o outro e a gente está dando para o outro o que a gente nem faz por nós, a gente não está fazendo pela gente. Às vezes a gente está todo machucado e está querendo ajudar o outro, não dá certo, e às vezes a gente está tirando a oportunidade também do outro fazer por ele. Quando a gente quer salvar o outro, também às vezes a gente se torna até um pouco arrogante, porque ele dá conta do jeito dele, no tempo dele, mas a gente está lá numa prepotência, num lugar de maior, querendo ensinar. E se é um adulto, aquele adulto dá conta. Se é o seu esposo, se é o seu namorado, se é o seu pai, ele dá conta do jeito dele. E será que a situação que eu estou apegada também é uma situação minha? Ou é uma situação do outro? O que você está tão apegado que é do outro? Por que você está tentando ainda salvar esse outro? É preciso abrir mão, até para o outro ganhar força, para essa pessoa crescer, tirar o seu aprendizado. Porque aí não vai nem você e nem ele, nem um nem outro.